Bom, pessoal, boa tarde a todos. Formalmente iniciando aqui os trabalhos da banca de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Everton Cardoso Lopes, com o tema Contrato de namoro, uma saída pontual em tempos de pandemia. Agradecer extremamente a gentileza da disponibilidade da professora Raquel e do professor Fausto, que tiraram tempo aí, um período da tarde, para estar conosco, participar da banca e avaliar o trabalho do Everton. Agradeço a gentileza, especialmente a professora Raquel, que é a primeira banca que fazemos juntos aqui na UENG. Professor Fausto, a gente conhece até os hábitos, os cacuetes um do outro, né? Muitas bancas. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. O Everton, você tem até 20 minutos para fazer a sua exposição e em seguida a gente passa aos questionamentos da banca. Fique à vontade, boa sorte. Ok. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, ao professor Bruno, trabalho, a Raquel, professor, está acompanhando a banca, um momento mais do que especial para mim. O tema que eu escolhi é por duas vertentes, tanto o contrato de namoro, que é um contrato que está em alta, está sendo bastante utilizado, e também falar, ele meio que casou por conta da pandemia, onde mudou o hábito de várias pessoas. Forçadamente, é claro, mas mudou. O tema do meu trabalho é o contrato de namoro, uma saída pontual em tempos de pandemia. No momento em que a situação sanitária do Covid-19 impôs medidas de segurança, como isolamento, muitos casais resolveram permanecer juntos, porém sem assumir o status da união estável ou outro arranjo familiar que despertasse consequências jurídicas, especialmente patrimoniais. Eis o contrato de namoro. Para formalizar essa decisão, tem que impor riscos. O contrato de namoro, objeto do nosso estudo, trata de medida preventiva, abarcando a proteção matrimonial e evitando, assim, efeitos familiares e sucessórios indesejáveis. Como bem diz, atualmente, muitos casais de namorados viram muito solteira permanecer juntos na mesma casa. Isso que suja de permanecer no isolamento, quarentena, distante, cada um em seu lar, ou se optam em ficar sobre o mesmo teto. Ato este que, ao longo do tempo, poderia configurar uma união estável e, na hipótese do término do namoro, teria, então, que dividir bens. Para compreendermos melhor o cenário atual, é bom fazermos um retorno ao passado para justificar o presente. No caso, em se tratando de casamento, na Idade Média, os casamentos eram arranjados pela simples conveniência de interesses econômicos e políticos. Deste modo, não era fruto de uma relação amorosa, e sim um contrato familiar, onde a principal função era a manutenção de um sistema de dominação econômica e política. Já no século XX, é possível perceber as mudanças da instituição do casamento, onde o casamento passa a ser um âmbito de relações marcadas por respeito mútuo, projeto de crescimento compartilhado, e também, neste momento, é uma revolução sexual ou aproveitamento dos métodos contraceptivos, sobretudo com a entrada da mulher no mercado, ou seja, a mulher não queria mais só prestar aquele papel de dona de casa e procriar, ela almejava seus direitos e seu espaço no mercado de trabalho. Já a família do menino, ao contrário da família do passado, agora é plural, ou seja, existem várias formas de constituir família onde é aceita juridicamente. Isonômica, onde o pátrio poder foi substituído pelo poder familiar, onde todas as decisões são tomadas em conjuntos, e eudemonista, onde a família não é formada mais por vínculo biológico, mas também por vínculo afetivo. Um exemplo, uma madrinha que criava seu filhado, aos olhos da sociedade, ela presta papel de mãe, assim como o filhado, papel de filho, assim, uma família criada por vínculo afetivo. Agora vamos falar sobre a união estável. A Constituição Federal de 88 trouxe o princípio da dignidade humana, o princípio que busca a garantia dos direitos para todos os seres humanos. Me perdoa pelo meu nervosismo.
Este princípio tornou possível o reconhecimento da união estável e da família monoparental, aquela família que é composta por um dos pais e seus descendentes. Anteriormente a ela, era vista exclusivamente em uma perspectiva patrimonial e passaram a ser consideradas grupo aberto, com pluralidade de membros, e onde o afeto é um requisito essencial para a construção da família. Apesar de se tentar incentivar a legislação, não conseguiu acompanhar a transformação social de forma igualitária. Desse modo, decidiu reconhecer qual entidade familiar o grupo unido por vontade ou afetividade. O Código Civil, em seu artigo 1723, estabelece que é reconhecido como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e é estabelecido com o objetivo de constituir família. Esse é um objetivo bem importante no trabalho, mas à frente a gente vai ver. Os requisitos para a união estável são a convivência pública, contínua e duradoura. Os documentos que comprovam a união estável é a certidão do filho à vida em comum, a prova de mesmo domicílio, conta bancária em comum, disposição testamentária, entre outros. E cabe salientar ainda que a união estável ela não altera o estado civil da pessoa, e mesmo que haja dissolução da união estável, o estado civil vai continuar o que era antes. Quanto à natureza jurídica da união estável, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, reconhecendo assim a situação fática e passou a tutelar juridicamente na hipótese normativa onde há 3 elementos que caracterizam a união estável: a união entre homem e mulher, a estabilidade da relação e a natureza familiar. Quanto ao namoro, o namoro sendo um costume sendo um que tem suas regras e requisitos muito individualizados, onde mesmo trata-se do primeiro passo para uma futura relação, duradoura ou não, que pode se tornar uma união estável ou até mesmo um casamento, pois este é o caminho que todas as pessoas percorrem, seja elas divorciadas, viúvas ou que conhecem qualquer outro tipo de relação amorosa, tiveram que passar por algum tipo de relação denominada namoro. E o namoro, existe 2 tipos de namoro, o namoro simples e o qualificado. O namoro simples é aquele em que as diferenças são evidentes, pois não possui nenhuma das características da união estável. Por sua vez, aqui em namoros escondidas, que se trata de um namoro casual, sem lealdade. Relacionamento, ou seja, um relacionamento aberto, para melhor se entender. No namoro qualificado, é aquele que as partes almejam viver juntos o momento casal, um na companhia do outro, tendo uma espécie de namoro que se tornou público, tido pelas pessoas que convivem com elas como uma forma mais séria de se relacionar, porém, sem a intenção de constituir família. Esse é o ponto importante que eu falei, da distinção entre o união estável e o namoro, para fazer a diferença para que seja feito o contrato de namoro. Daí, ao diferenciar a união estável do namoro, estamos prontos para verificar no ato do contrato, os contraentes estão pautados no princípio da boa-fé objetiva, que regula situações contratuais. Quanto ao princípio da boa-fé objetiva, para que haja uma relação contratual, existe uma série de normas jurídicas que regem a relação contratual. De acordo com o artigo 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, o próprio Código Civil traz uma hierarquia em relação à liberdade de contratar, onde a função social prevalece em detrimento da livre contratação. A função social e a autonomia privada estabelece que a liberdade de contratar deve estar em sintonia com os valores sociais e fundamentais da comunidade. O contrato não deve refletir os valores individuais, mas, sobretudo, produzir efeitos jurídicos, respeitando os princípios e canônicos constitucionais, especialmente a existência digna e solidária entre membros da sociedade. O contrato precisa atender, além dos interesses individuais, o interesse social. Sendo assim, os contratos não podem ser realizados sobre uma visão individualista dos contratantes, pois, além da função social e da boa-fé objetiva, há a função subjetiva, que é aquela que diz respeito às partes sobre o conhecimento
ou desconhecimento em relação a certos fatos achados estar conforme estabelecido o direito, apesar de ter outra realidade. No Código Civil 2002, o artigo 422, que dispõe sobre os contratantes, em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Ou seja, segundo o Código Civil de 2002, há um dever de que as partes, em todos os momentos, se revistam de lealdade, confiança, multa nas obrigações como um todo. De acordo com o Humberto Teodoro Júnior, a boa-fé objetiva equilibra a economia e as funções sociais, tais como a liberdade de contratar e a força obrigatória do Estado e eficácia reativa das convenções. Entende-se segurança pública é um dos pilares do direito brasileiro, pois lida com a previsibilidade das situações jurídicas. Cabe ressaltar que a função social do contrato atua juntamente com o princípio da autonomia da vontade privada, não bastando o pacto sunt servanda, desculpe se eu errei o pronunciamento, se tomando um pacto entre as leis. Para Miguel Reale Júnior, ao tratar a função social dos contratos, as pessoas naturais, jurídicas e livremente atuam as suas vontades não em detrimento da coletividade, mas com a finalidade de representar os seus meios primordiais e afirmativos de desenvolvimento. O contrato de namoro é um ato jurídico válido, pois, ao se tornar explícito um ato jurídico e verificar que a liberdade de se contratar só pode ser exercido de acordo com os fins do contrato e com os valores primordiais. E no caso, para que o contrato seja válido, os contraentes devem ser maiores e voluntários de capacidade civil plena. No contrato deve haver a renúncia de vontade de constituir família, que é o que eu falei lá, no princípio, dentro da união estável, há esse requisito de constituir família, já o que diferencia o contrato de namoro é que não há a vontade de constituir família, e recomenda-se que o contrato tenha um prazo determinado, podendo ser revogado ou renovado a qualquer tempo pelas partes. E as partes devem concordar e fazer de livre e espontânea vontade. Em relação à jurisprudência, ao observar a jurisprudência, podemos verificar que a maioria dos julgados reconhecem a existência do contrato de namoro, por ser um ato espontâneo simples, resultante de afeto, e tem a simples intenção de evitar efeitos patrimoniais indesejados. Quanto à elaboração do contrato, é como um contrato comum. Tem que haver a qualificação das partes, onde vai o nome completo, CPF, RG, identidade, o termo do contrato de namoro, o objeto do contrato, a vigência, quanto à dissolução do namoro, no caso de haver filhos ou não, da independência econômica de cada um, a eficácia perante terceiro, das condições gerais, do foro de eleição, a assinatura dos contratantes e das testemunhas e, por fim, o registro em cartório. Agora, em relação à divergência acerca da validade do contrato de namoro, apesar do contrato de namoro ser considerado um ato preventivo e válido, existem professores com notório saber jurídico, do direito de família, defendem uma corrente que denota a falta de validade e eficácia do contrato de namoro frente à instituição da união estável. Para Maria Berenice Dias, o contrato de namoro é algo inexistente, desprovido de eficácia no seio do atual seio jurídico brasileiro. Para Coelho, o contrato de namoro não prevalecerá, evidentemente, quando preenchidos os requisitos legais da união estável, ou mesmo demonstrado que aquela intenção originária se alterou com o tempo. Agora, contrariando essa corrente de autores que negam a existência do contrato de namoro, temos os juristas que aprovam. Aí, exemplo é o Caio Mário da Silva,
que define contrato como acordo de vontades na conformidade da lei e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. E conforme assevera o Paulo Lobo, os fatos jurídicos são classificados, levado em consideração o papel da manifestação de vontade em sua formação, em fatos jurídicos em sentido estrito ou involuntários, em que a vontade não existe e é desconsiderada. Atos jurídicos ou atos reais, nos quais a vontade está em sua gênese, porém é desconsiderada atribuindo o direito, juridicidade apenas a fatos resultantes, e atos jurídicos cujo lucro é a vontade. Já para Silvio Venosa, este contrato de conveniência, que pode ser muito mais amplo que um pacto antinupcial, busca regular o regime patrimonial durante o casamento. Não tem poder de converter a união estável em negócio jurídico, visto que o fato de exigir uma declaração como essa não atesta que o casal efetivamente possui o estado de casado, algo que se prioriza no âmbito social. Agora, em razão da constante evolução da sociedade, encontra-se algumas resistências em relação ao contrato de namoro. No entanto, ao diferenciá-lo da união estável, formalizando a situação, registrando o contrato em cartório, com esses tipos de atos, fica evidente que o contrato, que o acordo de vontade entre as partes, e neste feito, o contrato de namoro surgiu para afastar essa interferência estatal em relação privada, tomando para si o poder de dizer qual tipo de relação que as partes possuem, bem como seus efeitos jurídicos, para que são muitas vezes deixados a cargo dos tribunais. O que eu consegui tentar resumir o meu trabalho foi mais ou menos nisso daí, entendeu? Que, no caso, o que fica muito evidente para poder diferenciar a união estável do contrato de namoro, são os requisitos, onde na união estável, além da convivência pública, contínua e duradoura, há a vontade de construir família. Já no namoro, não. Independentemente se o casal vai morar junto ou não, ali pode haver a relação contínua, duradoura, pública, mas não há a vontade de construir família, entendeu? É aí que a linha tênue que divide a união estável do contrato de namoro e faz por onde valer a validade ao contrato de namoro. Vocês me desculpem o nervosismo. Encerrou, Everton? Encerrei. Perfeito. Ótimo, fez dentro do tempo. Apesar de dizer que está nervoso, eu acho que você fez uma boa apresentação, você fez uma organização bem racional, bem lógica dos seus argumentos. Não tem razão para ficar mais nervoso que isso, não. Agora que você vai ver a verdadeira natureza da professora Raquel e do professor Fausto, que aí o negócio vem pesado mesmo, viu? Brincadeira. Bom, então, mais uma vez, parabéns, Everton, e agora eu passo as considerações da banca para, né, fazer anotações sobre o seu trabalho e questionamentos a respeito do seu tema. Fausto, vou continuar naquele meu critério de sempre, tá? Ladies first. Então, por um critério aqui de gentileza, eu vou abrir a palavra primeiramente à professora Raquel, mais uma vez, agradecendo a gentileza de aceitar o convite para estar com a gente aqui nessa tarde. Professora Raquel, a palavra é sua. O Everton, fecha seu microfone, que aí depois, quando você for responder os questionamentos da professora, aí você abre, tá? Ok. Boa tarde, Bruno, Fausto, o Everton. Eu, seguindo a linha ainda do Dia das Mulheres, eu vou dizer bem assim uma coisa feminista, que o nosso primeiro lugar assim para falar não é por gentileza, é por merecimento mesmo. Mas eu agradeço. Ô, Raquel, mas você sabe que uma curiosidade, eu comentei isso com o Fausto ontem. Eu estava fazendo uma outra banca, nossa. E aí, quando eu falei que, né, por uma questão de ladies first, cavalheirismo, eu ia passar a palavra primeiramente à professora
a professora, né, era um professor e uma professora, me falaram que isso era machismo, viu? Eu não concordo muito, não. Mas, por um critério, então, de merecimento e de gentileza, por favor. Também não acho, não. Acho que é uma normal. A gente também começa a colocar tanta coisa, né? Que, nossa Senhora. Primeiro, Everton, Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, viu? Foi um tema muito gostoso de ler, o Everton, né? Contrato de namoro. E aí, em relação a esse contrato de namoro, eu queria saber de você o seguinte: você cita aí o artigo, acho que 421 do Código Civil, se eu não me engano, onde você fala sobre a liberdade de contratar. E assim, em termos de doutrina, né, a gente estuda que liberdade de contratar é uma coisa, e a liberdade contratual é outra. Eu queria saber se você sabe essa diferença. No caso, a liberdade de contratar é onde as partes podem... Eu acho que eu estou em confusão. Repete para mim, por favor. É porque quando a gente, na doutrina, eles fazem uma diferença de liberdade de contratar e a liberdade contratual. Até esse artigo, se eu não me engano, é o 421 mesmo, não é, Bruno? Que ele sofreu uma alteração agora, acho que em 2019, justamente por causa dessa expressão. Liberdade que, se eu não me engano, eles estavam usando liberdade... já nem lembro se era liberdade contratual ou se era liberdade de contratar. Mas aí eu queria saber qual que é a diferença de liberdade contratual e a liberdade de contratar. Se você sabe essa diferença. Mas não precisa de ficar estressado, não. Eu sei que é ponto mínimo, mas só para a gente conversar. No caso, a liberdade contratual, de contratar, no caso, é onde os contratantes podem, se estiver errado, eu estou com a cabeça a mil, podem, além da vontade, elas podem definir quais serão as consequências. Caso a autonomia da vontade, se resumindo a autonomia da vontade, em um desses. E, meu Deus, me deu branco todinho agora. No caso, como eu falei, os contratos... Nossa Senhora. Perdão, caiu até o trem aqui da minha mesa. Tá dando para me ver? Pode ficar tranquilo, ninguém tá aqui de sacanagem. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, Everton. Não precisa ficar preocupado, não. É só um bate-papo aqui a respeito do seu trabalho e do seu tema de pesquisa. Quem mandou o Bruno falar que você ia, né? Ver quem era o Fausto e a Raquel agora, né? Brincadeira, foi só para... Então, no caso, igual eu falei, a liberdade de contratar diz respeito à liberdade, ao respeito do direito do indivíduo de contratar. Nossa, tô dando branco aqui. No caso, a liberdade contratual eu posso dizer que é a possibilidade de escolher o conteúdo do contrato. Perdoe-me se eu estou fazendo bagunça, eu estou embananando as coisas aqui. Tá certo, muito bem. A liberdade de contratar é a nossa liberdade. Bom, antes E me diz qual que é... A gente pode considerar a liberdade absoluta? Essa liberdade de contratar e a contratual como absoluta? Não. É uma vez que, vamos supor, a autonomia privada não pode sobrepor a fatos sociais. A minha vontade privada não pode sobrevalecer me fugiu da cabeça aqui agora. Não é o direito à sociedade, entendeu?
Eu não posso, tipo assim, escolher uma cláusula que vai ferir algo da sociedade, entendeu? Não posso sobrepor, tem que ser algo que tem que ser nivelado, tanto minha vontade privada tem que se sobrepor com as funções sociais do contrato, que é, no caso, com a sociedade. Isso mesmo. Então, a liberdade de contratar é essa liberdade que a gente tem de escolher com quem vai pactuar, com quem vai negociar, né? E a liberdade contratual, ela já tem a ver, como diz você, ao conteúdo, né? Eu tenho liberdade, mas eu não posso contratar cujo objeto seja violador ao ordenamento jurídico. Uma outra coisa sobre o contrato de namoro, né, aproveitando esse tema, se o contrato de namoro tiver um vício de vontade, qual plano dentro do contrato, que o plano do contrato ele tem plano de validade, o plano de existência e o plano de eficácia. Então, se eu analiso um contrato de namoro e eu verifico que esse contrato de namoro ele é nulo, né, porque ele possui ali um vício de vontade, ou ele é anulável porque ele tem um vício de vontade, qual o plano que ele está enquadrado nesse caso? No plano de existência, validade ou eficácia? Ele pode perder sua eficácia, no caso, ao meu ver. Uma vez que tem algum vício no contrato, ele pode estar perdendo a sua eficácia. Ou até suas se for constatado regularmente no contrato. E o Everton, me diz aqui, quais são os elementos do plano de existência? Os elementos do plano de existência do contrato? Uhum. Para um contrato existir, o que ele tem que ter? Tem que ter as partes, né, tem que ser válido, o objeto tem que ser determinado ou determinável, com expresso de defesa em lei ou não. Tá, mas então vamos. Você colocou 2 planos aí. No plano de existência, para um contrato existir, o que ele precisa de ter? Partes, o que mais? Objeto. A parte, o objeto, no caso, sim, falando de uma forma os deveres e direitos do contrato. Assim, eu vou te falar assim, igual eu te falei, para mim elaborar um contrato, tem que ter a parte, tem que ter o objeto, tem que... a forma em que vamos estipular o contrato. Vontade. Além da vontade, eu estou querendo chegar ali nas cláusulas. Também tem que ser estipulada as sanções, caso não seja cumprido o contrato. E me diz aqui, Everton, imagina o seguinte, nessa pandemia, eu nem sabia que o pessoal estava fazendo isso na pandemia. Eu fiquei tão guardada na pandemia que eu nem sabia que o pessoal queria se unir e se utilizou de contrato de namoro. Imagina que eu namorando, o meu namorado me chame para viver junto com ele nesse período da pandemia. E eu, crente que a gente ia criar ali uma união estável, né? E ele porque ele quer que seja um contrato de namoro. Só que tudo leva a crer que aquele contrato, ele, na realidade, é uma união estável, não é de namoro. E ele me força a assinar, ele me obriga a assinar esse contrato de namoro. Eu já devia ter fugido da relação, né? Mas tudo bem, estou lá firme ainda, amando o indivíduo. O que a gente vai poder dizer a respeito desse contrato? Esse contrato ele é válido, esse contrato ele é inválido e com qual fundamento? Aí entra o princípio da boa-fé objetiva, né? Uma vez que não há vontade de ambos, não tem mais validade. Da subjetiva. A pessoa assinar aquilo sem ter a noção do que está fazendo, entendeu?
seja coagida, ou, assim, vamos dar um exemplo, ele gosta de mim, se eu não assinar aquele contrato, ele não vai ficar comigo. Aí entra o princípio da boa-fé subjetiva, entendeu? É onde o contrato passa a não ser válido. Então, a gente tem ali uma violação a esse plano de validade. E outra coisa para eu finalizar, o contrato de namoro, ele é capaz de suprimir a eficácia de uma união estável? Assim, ele tem a eficácia dele desde comprovado de que se ficar comprovado, no caso, vamos dizer que da ação pública, o namoro ele é público, contínuo, duradouro, mas que não atende ao requisito de constituir família, ele sim, pode sim sobrepor, uma vez que atende todos os requisitos dele e não atende aos requisitos da união estável. Ele pode sim, isso vai servir como um meio de prova, entendeu? Para a parte poder provar ali, caso termine o namoro e a outra parte venha alencar, pedir vamos supor, uma pensão, alguma coisa, dividir os bens, ele pode provar por meio do contrato e com os requisitos, né? Provando que o contrato de namoro sobrepõe a união estável, nesse caso, por conta dos requisitos aos quais eles atendem, ao qual ele atende. Certinho, Everton. Eu agradeço, parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho, pelo tema escolhido, viu? Bruno, fiquei satisfeita. Muito obrigado, Raquel. É interessante você fazer esses questionamentos que quando a gente vai discutir contrato de namoro, e inclusive recentemente eu ouvi uma fala justamente sobre isso. A gente sempre fala de contrato de namoro e sempre vem os debates de direito de família. É namoro é união estável, é não sei o que de consequência patrimonial, papapá. E a gente esquece da vertente inicial aqui, que é a vertente contratual, né? De elementos contratuais aplicados a uma modalidade de contrato que não deixa de ser um negócio jurídico, né? E é interessante a gente ter essa perspectiva. Obrigado mais uma vez, viu, Raquel? Fausto, fique à vontade, mais uma vez agradecendo pela enésima banca aí que a gente faz junto, pela sua disponibilidade, te cedo a palavra. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra fazer banco com você, né? Sempre a gente está junto e que seja sempre assim, viu, Bruno? Tem sido muito bom para mim, um momento de muito aprendizado fazer essas bancas aí com você. Professora Raquel, primeira vez que estou aqui também ao lado dela, então uma honra fazer parte aqui também com você, Raquel. E o Everton, né? Parabéns pela sua apresentação. O Everton eu acompanho já há algum tempo, né, Everton? Eu fui professor do Everton, salvo engano, né? A primeira turma que eu entrei na UENG para dar aula foi a sala do Everton, lá em 2014. Né? Eu entrei para dar aula na UENG, na sala do Everton, na sexta-feira, os 2 últimos horários. Né? Então, eu acompanho já tem um tempinho. Everton, então, muito obrigado, né, pelo convite aí, fazer parte da sua banca. Sei de todo o seu esforço, né? E para mim, muito bacana poder estar aqui hoje. Everton, eu vou falar algumas questões, né, só para, a título assim de melhorar ainda mais seu trabalho, né, que contei com a orientação do professor Bruno. Então, só algumas questões para você pontuar depois com o orientador, para que haja uma padronização da escrita, algumas questões que eu vou apontar, tá? Primeira coisa, Everton, na sua capa, você cita que é o campus de Tuiutaba. Na verdade, a UENG ela não trabalha com modalidade de campus, é sim unidade, tá? Então, depois você troca lá pra gente, onde está campus de Tuiutaba, você vai colocar unidade. Depois você vai preencher também, provavelmente quando você for entregar a versão final, preencher lá os membros da banca, tá? Lá na sua folha específica. Na sua dedicatória, você colocou o título lá em cima, dedicatória não precisa, tá? Basta deixar o seu textinho lá embaixo. E eu senti falta aqui dos seus agradecimentos, Everton. O Bruno sabe que eu adoro ler agradecimentos, né? E eu senti falta, você não fez agradecimentos aqui do seu trabalho.
E é sempre bacana de ler. Então, se você quiser fazer, ainda dá tempo, né? Então, faça os agradecimentos aí. Eu acho que é importante. No seu resumo, Everton, eu não localizei aqui os elementos principais, tá? Então, todo resumo ele tem que ter uma breve introdução do tema, a justificativa, os objetivos do trabalho, o método e também umas breves considerações finais. Você está conseguindo me ouvir, Everton? Eu não sei se você está me ouvindo. Você está no mudo. Você está com o mudo, Everton. Desculpa. É que eu tô pegando o carregador com meu bateria. Ah, tá. Mas você está me ouvindo bem? Ele tá acabando. Desculpa, não. Porque... Pode colocar aí o carregador. Mas você está me ouvindo bem? Tô. Tá carregando. Desculpa, professor. Não, pode ficar tranquilo. Pode, sem pressa. Pode organizar, senão cai tudo. A ligação, a chamada. Isso que você acabou de ver, essas regras todas aí, sobre o 0303, né? Então, isso é uma mudança de regras. Você está ouvindo bem as considerações, né, Everton? Tô sim, tô até anotando, enquanto unidades membros da banca. Não, beleza. Então, no resumo, Everton, só retomando, né? Então precisa ter esses elementos, tá? Breves considerações iniciais sobre o tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia utilizada e as breves considerações finais. Isso tudo é no resumo. E eu senti falta desses elementos no seu resumo, então seria interessante refazê-lo nesse sentido, tá? Você vai precisar, o Everton, de uma revisão ortográfica, tá? Tem muitos errinhos ali de português, acentuação, vírgula, e vai precisar padronizar também, porque ora você escreve em primeira pessoa e ora você escreve em terceira pessoa, tá? Então, eu particularmente gosto mais da terceira pessoa, né? Mas eu também não tenho nada contra quem escreve em primeira, desde que o faça, né, padronizadamente, né? Desde que utilize todo o texto utilizando primeira ou terceira pessoa. Você vai precisar depois também, Everton, padronizar a separação entre títulos, subtítulos, os espaçamentos. Tem alguns subtítulos que estão grudados no texto anterior, então só para você fazer essa separação, que eu sei que é na correria, na hora de entregar, na hora de salvar em PDF, enfim, mas isso aí depois você organiza, tá? Não tem problema nenhum. Eu senti, o Everton, falta, e aí a professora Raquel fez bem de perguntar, mas eu senti falta no seu trabalho de discussão sobre a parte do direito contratual em si. Eu acho que você poderia ter trazido aqui, já que você está falando de direitos contratos, né, indiretamente, porque diretamente, na verdade, né, você está falando aqui de contrato de namoro, eu acho que você tinha que trabalhar um pouquinho do direito contratual, principalmente sobre o viés do direito de família, que tem muita discussão sobre isso, inclusive doutrinária, né? Até que ponto esse direito contratual ele traz validade às discussões dentro do direito de família. E aí trazer aqueles requisitos, características, né? Tudo aquilo que a professora Raquel te perguntou, ao meu ver, acertadamente, eu acho que você deveria ter trazido de forma mais específica e clara no seu trabalho, tá? Outro ponto importante que eu senti falta também foi referência no seu trabalho de uma autora que o Bruno conhece bem, que é a Marília Pedroso Xavier, que é uma pessoa assim icônica que discute a parte de contrato de namoro, né? E eu acho que você deveria ter trazido ela na sua referência, tá? Ela fez, salvo engano, acho que a dissertação de mestrado. Acho que já tem mais de 10 anos essa dissertação de mestrado dela, salvo engano, posso estar equivocado, mas eu acho que é isso mesmo. Então, assim, há muito tempo que ela já discute sobre esse tema. É claro que não é só ela que discute, mas ela é talvez uma das pioneiras, né, que fala do contrato de namoro. Então, seria interessante você falar dela também. Outro aspecto aí, um aspecto até formal, você traz no corpo do texto
um contrato de namoro. Aí eu fico perguntando, será que isso não deveria vir no anexo? Porque vir no corpo do texto, eu não sei se eu gostei muito assim de estar lendo o debate entre autores e cair num modelo de contrato. Eu não acho que seja razoável, pelo menos ao meu ver. Eu acho que seria o caso de você transferir isso para um anexo, tá? Até porque esses modelos são questionáveis, né? Na medida em que cada um tem um formato, cada um tem um jeito de trabalhar o contrato, com elementos que acham imprescindíveis e outros não tanto, e depende muito da vontade das partes, porque já que o contrato de namoro ele retrata ali a ideia de autonomia privada, eu acho que, bom, ao meu ver, deveria vir como um anexo, tá? Um outro ponto, Everton, é que você faz isso ao longo do texto, né? Mas você cita o nome inteiro do autor. Você fala lá, segundo Paulo Luiz Neto Lobo, lá na página 13, você fala sobre isso. Então, assim, não precisa. Se você está utilizando o método do autor data, basta você indicar o sobrenome, né, com o ano. Se for citação direta, indica a página. Se não for citação indireta, não indica a página. E aí você também faz uma confusão disso também ao longo do trabalho. Tem hora que você está fazendo citação indireta e coloca a página assim mesmo. Tá? Então seria interessante você depois rever isso. E você também traz essa mania de gente do direito, tá, Everton? Colocar adjetivos para os autores. Então você coloca, ó, lá na página 25, professores com notório saber jurídico, você até coloca aí, repetiu isso na sua apresentação, tá? Não precisa adjetivar, tá? Coloca segundo fulano de tal, ano tal. Não precisa falar que ele tem notório saber, que ele é bom, que ele é bacana. Nós do direito que temos mania de adjetivar, mas não precisa. Eu levei uma bordoada disso no meu mestrado, que eu nunca vou esquecer, que eu vim nessa no meu mestrado, segundo o ilustre autor. Aí o cara da banca falou assim, quem é você para dizer que ele é ilustre? Com base em que o senhor disse que ele é ilustre? Eu, eita, mas eu achei ele ilustríssimo. Então, assim, é mania da gente do direito mesmo, viu, Everton? Então, é só tirar mesmo esses adjetivos que não precisa mesmo. Um outro ponto, depois você vai ter que também organizar os espaços lá para ir para as referências. E você também coloca nas suas considerações finais, lá nas suas considerações você fala que o contrato ele pode ser por pessoas heterossexuais e homossexuais. Depois, entre parênteses, você coloca duas pessoas que se amam. Eu acho que você quis dizer duas pessoas do mesmo sexo, né? Talvez. Eu acho que, primeiro, não precisaria dessa justificativa, desse parêntese aí, tá? Porque se é um casal, a gente já pressupõe que se ama. Então, não precisa trazer justificativa para o que não é justificável, tá? Então, pode tirar isso aí, não tem necessidade nenhuma. E digo que não é justificável no sentido de que não precisa justificar algo que salta aos olhos, tá? E aí eu vou te fazer duas perguntas, na verdade seriam três. Uma a professora Raquel fez, que era sobre a eficácia do contrato, tá? E você já respondeu. E aí eu queria te perguntar, segundo a ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família, né, que é vamos dizer que é um antagonista do IBDFAN, talvez, uma associação mais conservadora do direito de família, vem dizer que o contrato de namoro não seria contrato, porque todo contrato ele serve para criar, modificar ou extinguir um direito e obrigação. E, segundo eles, o contrato, desculpa, o namoro não existe, no namoro não existe nem direitos nem obrigações. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que, de fato, o contrato ele pode ser aplicado ao namoro ou não? Olha, desde que haja o contrato, ao meu ver, ele vai criar direitos e deveres, sim, entendeu? Assim, igual você falou que em relação ao namoro não tem direitos e deveres, pode ser um namoro simples, mas desde o momento que parte desse namoro qualificado e a estipulação do contrato, vai haver sim, entendeu? Direitos e deveres naquele contrato.
Certo. E você não acha que é uma linha muito tênue entre o namoro qualificado e a união estável? Sim, é onde o que difere, o que deixa, assim, o que até eu posso ter deixado de bater um pouco mais na tecla do contrato, como você falou, de direito de família, eu foquei muito nisso, em esmiuçar a união estável e o namoro, entendeu? A linha tênue em relação a isso daí é o querer construir família. Na união Sim. estável, a constituição de família é mais querer, isso já está em prática. Já no namoro não existe essa vontade, entendeu? Mesmo havendo outros requisitos, que é a relação pública, contínua, doadora, mas não há essa vontade de família por ambas as partes. Mas vamos pensar o seguinte: você falou, ó, tem lá um contrato de namoro, e aí uma dúvida, tá? Eu quero saber a sua opinião. Eu tenho lá um contrato de namoro, não quero constituir família, mas a minha namorada engravida, sem querer, sem planejar. Automaticamente eu tenho a migração do meu. Aquele contrato de namoro ele perde a vigência porque ele dá margem para uma união estável, ou se eu ver, não? Não, não migra automaticamente, não. Até porque tem uma cláusula que fala lá dos filhos. E nessa cláusula pode haver que, no caso dela ficar grávida, eles vão arcar juridicamente com todos os seus direitos de dever em relação à criança, mas a união em si vai continuar como um namoro. Agora, se eles vão brigar futuramente, porque namoro ou união estável, é outra coisa. Certo. E aí uma última pergunta. Hoje a gente tem visto, né, que os pactos antinupciais, né, aqueles pactos que vêm ali antes do casamento, eles podem prever hoje questões existenciais, né? Isso já tem sido bastante discutido e tal. Por exemplo, vou te dar um exemplo aleatório. O pacto antinupcial ele pode prever, além da questão do regime de bens, ele pode prever, por exemplo, qual vai ser a educação religiosa que vai dar para os filhos, por exemplo, ou quais fantasias sexuais aquele casal vai poder vai se submeter junto, enfim. Hoje é possível discutir tudo isso dentro de um pacto antinupcial. Minha pergunta é se no contrato de namoro também pode ser previsto questões existenciais, além das questões patrimoniais? Pode sim. Onde, em meus estudos, eu vi, tem cláusula sobre traição, no caso de um trair o outro, entendeu? Vai haver sanção. Igual você falou, em relação a ter filhos, onde vão estudar, qual religião vão seguir, em relação ao casal, parece que é meio assim, mas quantas vezes eles vão poder sair para passear ou não, abdicar cada seu vontade para poder fazer a vontade do casal, isso tudo pode ser, pode estar no contrato de namoro, sim, assim como se for no contrato antinupcial. Então tá certo, Everton, estou satisfeito, muito obrigado. Professor Bruno, está com a palavra novamente. Tudo que não está proibido é permitido, né, minha gente? Em matéria de contrato, a coisa é bastante ampla. Professor Fausto, mais uma vez, obrigado pela colaboração, pelas colocações. Inclusive, eu vou te contar uma fofoca aqui de bastidores. Eu mandei a dissertação de mestrado da Marília para o Everton, o primeiro e-mail que eu mandei para ele tinha essa dissertação, mas passou batido. Mas isso a gente mexe depois. O Everton, nós vamos desligar nossos microfones e câmeras, tá? Para que a gente possa deliberar a respeito do seu trabalho. Então, eu peço que você fique aqui. Se quiser desligar a câmera e o microfone, fique à vontade. A gente sai daqui rapidinho, vou fazer uma chamada de WhatsApp com eles, e aí eu volto para poder proclamar o resultado. Tá joia? Voltamos já, fique por aí. Obrigado. Bruno, Ui, aí seremos 12? ai, ó a maldade.
O Everton? Deixa eu ligar para ele, que eu acho que talvez ele tenha saído de perto do celular. Não me atendeu. Daqui a pouco ele chega. É. Enquanto ele não chega, quanto vale um júri? Se for presencial, Raquel, é 2 horas. Se for online, aí entra naquela tabelinha que a gente coloca. Até 1 hora vale 1 hora. Então, por ser júri, não tem mudança, não. Ele cai dentro das audiências. Exatamente, vai ser a mesma coisa. Certinho. Gente, o que teve de aluno perder. Nossa, olha, aguentar esses e-mails do NPJ, eu vou te falar. Fim de semestre NPJ é uma tristeza, porque eu tenho que ter de aluno perdendo prazo e manda coisa errada e quer que o professor reconsidere e não sei o que, não sei o que. Oi, o Everton. Minha bateria tinha acabado. Imagina, eu tava te ligando só porque a gente tinha voltado para cá. É porque, assim, às vezes quando a gente quer reprovar o aluno, a gente faz rapidinho, sabe? Aí fica... Eu compreender isso, não. Eu tô ficando em pé aqui, as pernas já tá tudo bamba. Brincadeira. O Everton, a gente fez a deliberação a respeito do seu trabalho. Nós decidimos, então, pela sua aprovação, com a nota final 66. Eu quero, antes de tudo, te parabenizar pelo seu esforço. Você fez, né, ao longo do semestre, você fez um bom trabalho, foi bastante dedicado. Tudo aquilo que a gente trocou de ideia, você absorveu muito bem e acabou conseguindo colocar no papel. Como eu sei que esta é justamente a última etapa para você conseguir alcançar o diploma, fico muito feliz que você tenha chegado lá, então quero te parabenizar por isso, tá? Eu agradeço ao senhor, professor Fausto, professora Raquel, não só por hoje, mas igual o professor Fausto citou, já tive o prazer de tê-lo como meu professor ao decorrer dos meus estudos. Pedir desculpa pelas eventualidades aqui, né? Se vocês verem que tá tudo desmontado aqui, cara. É um monte de tempo. Mas... O Everton, eu também não poderia deixar aqui de te parabenizar, né, por essa conquista. E eu que já estava no seu pé já tem um tempo, falando, Everton, vamos ter mais TCC, o Everton, vamos terminar o TCC. Né, e fico feliz de verdade que você tenha conseguido concluir essa etapa. E só desejo agora para você sucesso. Você sabe que pode contar com a gente, tá bom? Então, um abraço para você. Obrigado mesmo. A professora Raquel também. E que eu consiga, através desse TCC, dar continuidade, né, ao meu sonho, que é agora o exame da ordem e, porventura, trabalhar aí. Amém. Conquistar o seu limite. Assim vai conseguir. Amém. Gente, obrigado a todos vocês. Mais uma vez, parabéns ao Everton. E a gente se encontra por aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, beijos.